Este é o dia que o Senhor fez. No Salmo 132, dos versos 1 a 5, está escrito: Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Davi tinha um sonho. O desejo de Davi era construir, edificar uma casa ao Senhor em Jerusalém. Conhecemos a história. Ele até pediu orientação ao profeta Natã. Num primeiro momento, Natã disse que o Senhor te abençoe nesse propósito, Davi. Mas Deus depois fala a Natã e fala assim: volta lá e diz que Davi não será o edificador da minha casa, mas o seu filho, o seu sucessor. Davi fez um voto. Ele disse que não queria deitar-se na sua própria cama, entrar na sua própria casa, dormir, sem antes encontrar um espaço, um local para a casa do Senhor ser edificada. E interessante que mesmo recebendo o não da parte de Deus, Davi ainda continuou cuidando dos preparativos, fazendo as economias no seu reino, abrindo seus próprios tesouros para ofertar na construção, cuidando da planta para que quando seu filho, no caso Salomão, fosse edificar a casa, ele já tivesse todos os recursos, todas as condições de edificar uma casa ao Senhor. Davi também tinha o desejo de reconduzir a Arca da Aliança para Jerusalém. No primeiro momento, houve o incidente de Uzá, porque a maneira como a arca estava sendo transportada não era de acordo como Deus havia estabelecido lá no início de todas as coisas, quando instituiu a Arão, instituiu a Moisés como a arca deveria ser transportada, bem como os demais utensílios do tabernáculo. O que eu vejo nesses versos que eu acabei de ler é um rei que tem o prazer nas coisas de Deus e anelava edificar uma casa ao Senhor, chegou a fazer até um voto, mas Deus disse não para ele, mas ele não desistiu de fazer a parte dele. Portanto, o que eu e você podemos aprender com Davi aqui é que talvez você tenha sonhos, metas, objetivos no coração, e você precisa estar sensível à voz de Deus. Deus pode às vezes te falar não, mas você às vezes pode ser usado por Ele mesmo para ajudar outros a cumprir o seu propósito. Davi mostra a sua vontade de fazer aqui a construção dessa casa, porque ele está incomodado com a ideia de que ele mora numa casa de cedro, que ele já está numa casa e ainda o Senhor permanece numa tenda. Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez um voto ao Senhor. Ele não queria entrar na sua casa, não queria subir na sua própria cama para descansar, enquanto não encontrasse um lugar para a casa do Senhor ser edificada. Mesmo tendo recebido o não, como eu já disse há pouco, ele continuou buscando da parte de Deus condições, recursos para que o seu sucessor, seu filho Salomão, edificasse aquela casa. E isso de fato aconteceu. Aprendamos com Davi essa sua vontade de servir, esse seu desejo de estar na presença de Deus, de ter ali naquela época a importância da arca em Jerusalém. Hoje temos na pessoa de Jesus o livre acesso à presença do Pai. Não temos mais essa preocupação de termos um local específico. Como ele mesmo disse para a mulher samaritana, Jesus afirmou: chegará a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Adore ao Senhor, mas aprenda com Davi esse seu zelo. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família neste dia.